Hebreus capítulo 11. Coloque as mãos na palavra de Deus e diga: Pai, o máximo que a voz do Bispo França chega é aos meus ouvidos, mas a tua voz transcende os ouvidos e chega ao coração. É essa voz que eu quero escutar. Eu quero escutar a voz do Senhor a falar comigo, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu não vim aqui ouvir o bispo, eu vim aqui ouvir o Senhor. Que assim seja. Amém. Essa palavra vocês sabem que eu não gosto de ficar no altar na pregação, né, gente? Eu não consigo, não adianta, eu gosto de ficar no meio de vocês. Eu passei muitas lutas na minha vida, e todas as lutas que eu passei, eu sempre dei a volta por cima. Nunca desisti, nunca desanimei, nunca retrocedi. Por quê? Porque eu sou cristão. Hoje você vai aprender o que é ser cristão de verdade. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 30, diz a palavra de Deus: os israelitas na terra de Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O povo de Israel desistiu de Deus por causa do problema, por causa da impenetração, digamos assim, da cidade de Jericó? Não, eles continuaram crendo e foram até o fim. O verdadeiro cristão, ele sempre crê e ele vai até o fim. Olha só, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Todo mundo sabe que Raabe era uma meretriz, uma prostituta. Só que quando ela creu em Deus, passou a seguir a Deus, se entregou a Deus, Deus não olhou para os pecados dela, Deus olhou para a fé dela. Quem tem pecados aqui? Levanta as mãos. Se eu for levantar, eu vou ter que levantar até os pés. Mas a partir do momento que você crê, que você se lança, que você se entrega nas mãos de Deus, Deus não olha para as nossas falhas, Ele olha para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso amor, para a nossa confiança a Ele. Porque se dependesse de ser perfeito para ser abençoado, ninguém seria, ninguém contaria testemunhos. Todo mundo que conta milagres, testemunhos, com certeza tem pecados. Mas como que Deus a abençoou então? Deus abençoou pela fé, pela perseverança, pela entrega. Versículo 32, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Quem lembra de Gideão? Deus falou para Gideão: pega 300 homens e vai contra os seus inimigos, que tem um número de 300.000 homens. Gideão
poderia desistir na hora e abandonar a fé. Só que Gideão creu, obedeceu e foi até o fim. E Baraque, de Sansão, e foi até o fim também. Baraque também, Jefté também fez um voto e foi fiel, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha agora, você lembra de quem fechou a boca do leão? Deus, através da fé de quem? O rei disse: ó, não adorarás nenhum Deus a não ser o meu Deus. Daniel foi lá e adorou a Deus de janela aberta, para todo mundo ver que ele não iria negar a fé. E aí o rei mandou buscá-lo, jogou na cova dos leões. Daniel, por outras palavras, quando ele não negou a fé, ele estava dizendo para o rei: meu rei, pode me jogar na cova dos leões, eu morro, mas eu não nego meu Deus, eu não nego a minha fé por nada. Só que Daniel não morreu, porque Deus fechou a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo, lá no versículo 34. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Também não adoraram o rei e a imagem de Nabucodonosor, e foi lançado na fornalha sobremodo acesa. O que eles mandaram recado para o rei? O que eles disseram? Rei, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser, Ele nos livrará de tuas mãos. Mas fique sabendo, rei, que nós não vamos nos curvar perante a tua imagem, e não vamos negar a nossa fé no nosso Deus. E aí foram para o fogo, e lá Deus livrou eles do fogo. Fala para mim, esses homens tiveram fé? Tiveram fé? Daniel teve fé? Sadraque, Mesaque e Abednego teve fé? Baraque, Jefté, Davi teve fé? Sansão teve fé? Gideão teve fé? Agora eu vou te mostrar homens que, na minha concepção, tiveram mais fé do que todos eles juntos. Só que o nome desses nomes não estão relacionados aqui no texto sagrado. O nome desses homens não estão escrito aqui na Bíblia. A Bíblia diz aí no versículo 35. Quero dar uma ênfase maior agora. Está escrito assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Olha para o Bispo França, para de ler um minutinho. Antigamente aceitar Jesus era aceitar morte, porque aceitar Jesus era ir contra o mundo, contra o farisaísmo, contra a lei de Moisés. Quando uma pessoa aceitava Jesus, ela estava assinando a sentença de morte. E aí, para você ter uma ideia, os homens aceitavam Jesus, e quando os romanos descobriam, os fariseus descobriam, pegavam aqueles homens, levava perante o sinédrio, perante os oficiais da lei para julgarem. E quando perguntavam a eles: você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Se você negar, você continua vivendo e pode voltar para tua esposa
e pode voltar para os teus filhos. Mas se você confirmar que você aceitou Jesus, então você vai ser torturado até a morte. Aqueles homens assumiam a fé e diziam perante todos: eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e se tiver que morrer por isso, então eu morro, mas eu não vou negar o meu Deus. E eles não negavam a fé. A Bíblia diz que eram torturados. E como exemplo de tortura, nós temos aí no versículo 36, outros por sua vez passaram pela prova de escarneios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Olha agora, foram apedrejados. Quem lembra de um apóstolo que foi apedrejado porque não negou a fé? Levanta as mãos. Qual é o nome desse apóstolo? Qual? Estevão. Foi julgado e poderia ter resgatado a sua vida. E Estevão disse para todos os fariseus, para todo o sinédrio, para todas as autoridades: eu aceitei Cristo, e eu não vou negar o meu Deus por nada. Então você vai morrer, então que eu morra. Mas eu creio nas promessas dele da vida eterna. Eu creio no paraíso. Eu creio no reino dos céus. E Jesus disse que todo aquele que negar Jesus diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai. Mas todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse herdará a vida eterna, o paraíso, o reino de Deus. Aleluia. E Estevão assumiu a fé. E pegaram Estevão, colocaram numa roda, despiram ele, tiraram a roupa dele, a túnica dele, e deram para um homem chamado Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. E Saulo, que era o chefe, disse para os homens: pode apedrejá-lo. E quando foram apedrejar Estevão, ele olhou para o céu. Estevão viu o céu se abrindo e viu Jesus Cristo vindo buscá-lo. E Estevão disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E apedrejaram ele. E ele morreu crendo na promessa da salvação, da vida eterna. Não negou a fé, não retrocedeu, não negou Jesus. E como Estevão, a Bíblia diz aí, versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Você sabe o que é cerrado pelo meio? Os homens eram presos e diziam: nega Jesus e você continuará vivo. E os homens diziam: eu não vou negar o meu Deus. Então você vai ser torturado, cerrado pelo meio. Sabe o que faziam? Colocavam os homens numa trave, igual de futebol, amarrado de cabeça para baixo pelos pés. E aí pegavam um serrote
e colocavam em cima do órgão genital. Os homens não eram serrados na horizontal, eles eram serrados na vertical. De perna aberta começavam a serrar pelo órgão genital, porque a pessoa de ponta cabeça se concentra o maior número de oxigenação, mais oxigenação no cérebro, e a pessoa demora mais para perder a consciência. Segundo pesquisadores, uma pessoa que morria serrada pelo meio, ela só perdia consciência depois que o serrote passava do umbigo. A pessoa sentia o serrote serrando os órgãos genitais, o intestino reto, as tripas, e o sangue jorrando, escorrendo pelo corpo, pelo rosto. E embaixo daquela pessoa que estava morrendo, tinha outras pessoas deitadas, e o sangue escorrendo, para colocar medo, para fazer as pessoas negarem a fé, negarem Jesus. Eram apedrejados, versículo 37, provados, serrados pelo meio, mortos a fio da espada. Olha para o bispo. Não está na Bíblia, mas você já deve ter ouvido falar de um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele era bispo consagrado e tomava conta de Esmirna, a igreja lá do Apocalipse, uma cidade. Prenderam Policarpo aos 87 anos de idade. E quando prenderam Policarpo, perante todas as autoridades, disseram para ele: nega o que você está fazendo, senão você vai morrer. Policarpo olhou para cada um naquela sala, e ele disse: há 87 anos eu sirvo o meu Senhor, e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que que eu negaria? Por que que eu vou negar o meu Deus? Jamais. E pegaram o bispo Policarpo, amarraram numa carroça, levaram ele para o Coliseu. E quando ele foi para o Coliseu para morrer na arena, os cristãos correram e gritaram: Senhor, estamos orando para Deus te dar o livramento. E Policarpo disse: não ore para Deus me livrar, porque a maior glória que um ser humano pode alcançar em vida é morrer por amor de Jesus Cristo. Aleluia, oh, aleluia. É a maior glória morrer em Cristo Jesus, sem negar a fé. A Bíblia diz aqui, no versículo 37, que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos. Você sabe o que é andar peregrino? É sem ter moradia, sem ter casa, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Sabe por que eles vestiam peles de ovelhas e de cabras? Sabe por que eles vestiam peles de animais? Porque eles não tinham roupa para vestir, eles não tinham casa para morar, eles não tinham casa para morar, não tinha roupa para vestir. A Bíblia diz que eles andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Aqueles homens não tinham roupa, eles não tinham casa, eles não tinham comida, eles eram desprezados, humilhados. E ainda quando capturados, eles eram torturados e não negavam a fé. Eles não negavam Jesus por nada. Aí hoje, uma pessoa está na igreja,
E porque o marido não se converteu, porque o filho não se converteu, a pessoa já pensa em sair da igreja. Hoje, porque passa um problema financeiro, uma dívida, já pensa em sair da igreja. Hoje, porque tem um problema de saúde e não conseguiu a cura, já pensa em negar a fé, em sair da igreja. Isso não é ser cristão. Ser cristão é igual esses homens aqui. Eles não tinham que comer, eles não tinham de morar, eles não tinham que vestir. Eles eram desprezados, humilhados, maltratados, e não saía da igreja por nada, não negavam a fé por nada. Estavam prontos até para morrer pelo nome de Jesus. E Deus se alegrava tanto deles, que no versículo 38, Deus, o Espírito Santo através de Paulo, o Espírito Santo disse aí: homens dos quais o mundo não era digno. Deus via aqueles homens sendo torturados. Deus viu aqueles homens morrendo por amor de Cristo. E eles acreditavam tanto na promessa da salvação, da vida eterna, que eles já nem faziam mais questão de viver nesse mundo. Aí Deus olhou para eles e disse: vem, meu filho, esse mundo não é digno de ter pessoas como você. Imagine Deus olhando para você, Dona Maria, João, José, Felipe. Imagine Deus olhando para você, André, para você, Rosana, para você. E o dia que você for partir, Deus falar: vem, porque esse mundo não é digno de ter alguém como você. É assim que Deus olhava para os cristãos antigamente. Ser cristão é estar com Deus na pobreza ou na riqueza, é estar com Deus na saúde ou na doença, é estar com Deus na riqueza, na pobreza, é estar com Deus em todas as situações. Ser cristão é não negar a fé. Ser cristão é não retroceder. Ser cristão é estar pronto para o que der e vier. E qualquer coisinha a pessoa já pensa em sair da igreja, já pensa em negar a fé, já pensa em retroceder. Isso não é ser cristão. Ser cristão é estar firme, inabalável. Ser cristão é, aconteça o que acontecer, a pessoa fala: eu nunca vou arredar o meu pé da igreja, eu nunca vou retroceder, eu nunca vou negar minha fé, eu nunca vou negar o meu Deus. Aleluia. Isso é ser cristão.